não vão precisar trocar o link que representa a sala de aula virtual. Tá bom? Vocês vão permanecer nesse mesmo link até o final da aula. Quando chegar o intervalo, desliga o microfone, desliga a câmera, e aí você vai, toma sua água, faz o que precisar e retorna no horário certinho, tá bom? Crianças, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? A partir de agora, só para fazer aqui uma pequena conferência, pois não? É só revisão? Sim, nós vamos continuar a nossa revisão e foi enviado um exercício para o ProESC, tá? Eu não sei se todos já fizeram, se todos tiveram acesso, mas nós enviamos um exercício para o ProESC e é a partir dele que nós iremos fazer a nossa correção. Oi, Carlos. Oi, tio. Oi, você estava fazendo uma pergunta ou não? Não. Ah, tá. Então, crianças, não esqueçam, a partir de agora, desliguem os microfones. Aí só ativa na hora de fazer a perguntinha, tá bom? Sou eu que estou fazendo a pergunta. Oi, Ana, pode falar. Estou ouvindo você. É porque eu acho que eu sempre perco o intervalo, porque eu nunca sei quando é. Olha só, o intervalo é justamente ao fim dessa aula agora, tá? Das 9h50 até as 10 horas é o intervalo. Tá. Tá bom? Quando der 9h50, o tio vai encerrar essa aula e 10 horas o próximo professor vai retornar. Não esqueçam, crianças, pontualidade é fundamental. Pontualidade é fundamental para tudo na vida. Oi, Maria. Vai ter música hoje? Música? Eu não sei, eu não observei todos os horários de vocês, tá bom? Não vai Tio, ter daqui a música. pouco, daqui a pouco dá uma olhadinha no cronograma e confirmo para vocês, tá? E hoje a gente vai fazer reunião? Oi? Hoje a gente vai fazer... Tio, a gente vai fazer reunião ou tarefa? Como assim, reunião? Reunião não, revisão. Revisão, é. Nossa revisão vai ser em formato de atividade. Justamente a atividade que foi lançada no ProESC, tá bom? Vamos fazendo juntos essa atividade. Aqueles que ainda não preencheram no ProESC, anotem no caderno, deixem tudo anotadinho e depois passem para lá as respostas, perfeito? Vamos lá, o tio vai colocar aqui no nosso quadro virtual, aqui na tela de vocês, as perguntas e nós vamos responder. Oi? O que você falou aí? Não entendi. O tio vai colocar aqui, a partir de agora, vocês não vão mais ver a minha imagem, vocês vão ver as perguntas e só vão acompanhando a minha voz, tá bom? Tá. Vamos lá. Tio, que página é? Como eu disse, é um exercício do ProESC. É um exercício do ProESC, foi lançado lá no nosso sistema, lá no Classroom, tá bom? Olha só o nosso exercício aqui. Vamos lá. Vamos à primeira questão, crianças. O que é um município? Na primeira questão, o que é um município? Oi? Ô, tio, é no livro esse negócio? É para escrever em papel? Mais uma vez, crianças, vamos lá, atenção. O tio vai explicar novamente como vai ser esse formato hoje. Esse exercício foi lançado no sistema ProESC, ou seja, sabe lá o Class, aquela plataforma onde são lançados alguns exercícios, vocês entram e pegam os exercícios, esse exercício foi enviado para lá. Aqueles que não fizeram, podem anotar as respostas agora e depois vão lá apenas colocar as respostas, ok? Fazer? Como? É obrigatório fazer? Com certeza. É obrigatório Ô, fazer. tio, eu acho que eu já fiz isso daí faz tempo. Não, negativo porque foi alimentado ontem.
Não tem como ter feito faz tempo. Parece que eu fiz muito tempo atrás. Os meses Essa atrás. atividade colocada ontem, tá bom? Parece a revisão. É uma revisão que foi feita, tá bom? Um exercício de revisão, mas esse foi colocado ontem. Ah, tá. Legal. Tá bom? Então, vamos lá. Espero que todos tenham entendido, crianças. Eu vou pegar um caderno para anotar a resposta. Faça isso. Eu peguei um papel. Tio, eu sei o que é um município. Você sabe? Então, diga pra gente. É a menor unidade do país. A menor unidade administrativa do país com um governo próprio. Importante implementar, tá? Um governo próprio. Olha só, crianças, não esqueçam de desligar os microfones. Acertei. Excelente. Não esqueçam de desligar os microfones. Olha só, crianças, por que é tão importante colocar que com governo próprio? Atenção, dentro dos municípios, nós temos divisões menores. Nós temos os bairros, só que o bairro não tem um governo próprio. O bairro é governado pelo prefeito do município. O prefeito governa o município inteiro. Então, a resposta correta é: o que é um município? É a menor unidade administrativa do nosso país com um governo próprio, ok? Pois não, Heloísa? Ô tio, em qual livro de História e Geografia? Essa atividade é de geografia e não é no livro. Essa atividade foi lançada lá no Sistema Proesc, foi colocada lá no Sistema Proesc, ok? Aqueles que ainda não fizeram, anota as respostas e depois só faz transferir para lá, ok? Vamos fazendo juntos aqui no formato de uma revisão. Conseguiram entender? Como? É obrigatório anotar? Com certeza. Porque senão você não vai conseguir responder as questões. Se você acha que consegue responder sem anotar aqui, tudo bem. Mas aqui o tio vai estar colocando as respostas mais adequadas, as respostas completas, ok? Vamos lá, crianças, agora para a segunda questão. Como são divididos os municípios? Pode anotar com caneta? Oi? Pode anotar com caneta? É melhor não, Maria. A caneta, ela acaba tirando. Se você errar, não tem como corrigir. Pois não, Carlos? Tio, posso responder a segunda? Pode sim. Vamos lá, Carlos. Como são divididos os municípios? Área urbana e área rural. Exatamente. Os municípios são divididos em área urbana e área rural. Área urbana e área rural. Todos conseguem enxergar, né, crianças? O quadro está bem visível para todos? Espera aí um pouco. Quem pediu para esperar? Eu, Vitória. Tá, o tio aguarda um pouquinho, tá?
Bom, vamos lá, crianças. Para a terceira questão. Vamos juntos. Terceira questão. Em Mas que eu- área do município... Oi? Eu acabei de pegar o papel para me escrever. Eu não estava achando. Tá, então vamos lá, Elza. Não esquece de desligar seu microfone, por favor, tá? Não, papel à parte mesmo. Para ligar o É uma folha à microfone na hora parte, da né, pergunta. professor? Oi? É uma folha à parte, né? Isso, muito bem. Tá. Que aí depois vocês vão passar essas respostas lá para o Proesc. Vocês vão preencher Tá. Mas lá a no gente Proesc. baixa como imagem lá no Proesc? Sim, pode ser. Ah, tá. Para eles não ter que copiar tudo de novo em outro papel, né? Ou no digitar. Perfeito, exatamente. Tá, beleza. Obrigada. Por nada. Vamos lá, crianças. Desde a primeira questão, não tem pressa. O importante é que todos vocês compreendam o assunto. Vamos lá. Primeira questão, o que é um município? É a menor unidade administrativa do nosso país com um governo próprio. E mais uma vez reforçando, crianças, por que a menor unidade administrativa com governo próprio? Porque os municípios também são divididos em unidades menores, que são os bairros. Então, precisamos fazer essa diferenciação, colocar a resposta completa, senão fica errado. A menor unidade com governo próprio. Os bairros não têm prefeitos. Quem tem prefeito é o município, então ela é a menor unidade administrativa. Pois não, Eric? É porque eu fiquei com dúvida numa. Qual é a sua dúvida? É que, tipo, você não botou a menor área, a menor unidade administrativa? É a menor unidade administrativa do nosso país com um governo próprio. Ah, entendi. Como eu estou explicando para você. Olha só, os bairros são menores do que os municípios, só que nos bairros não existe um prefeito do bairro. Então, a menor unidade com governo próprio são os municípios. Ok? Pois não, Olivia? Você vai fazer uma pergunta? Não abriu o microfone aqui. Não esqueçam, crianças, quando vocês abrem o microfone, o tio passa a palavra para vocês, tá? Então, se não for para fazer a pergunta, não deixe o microfone aberto, por favor. Vamos agora para a segunda questão, crianças. Como são divididos os municípios? E os municípios são divididos em área urbana e área rural. Os municípios, todos os municípios têm essa divisão, área urbana e área rural. Beleza? E na terceira questão, eu quero a resposta de um voluntário, por favor. Em que área do município você mora? E você vai justificar a sua resposta. Quem se voluntaria a responder essa pergunta? Eu Pois não, vamos lá. moro na parte urbana do município. Na área urbana do município. E por quê? Como é que você justifica essa sua resposta? Porque eu nasci nessa área. Não, não é isso. Como é que você sabe que nós estamos na área urbana? Eu sei. Porque tem prédio e casa. Porque tem muitos prédios e muitas casas. Isso. Vamos lá, vamos adequar um pouquinho a sua resposta, mas é exatamente esse um dos motivos. Vamos lá, Eric, você queria contribuir? Diga pra gente, que a gente vai montar uma resposta bem legal juntos. O povo e através do voto.
Não, nós ainda estamos na questão anterior, Érico. Lá na terceira tá. questão. Na terceira. Deixa eu ver Terceira aqui. questão. Na terceira questão. Isso. Espera aí rapidinho, tio. Rapidinho. Tio, já! Manaus, Pois que é não? a menor unidade federativa. Como? Manaus, que é a menor unidade federativa. Não é isso. Vamos lá, crianças, atenção a essa questão. Vamos lá. Olha só, em que área do município você mora? Nós moramos na área urbana do município. Justifique a sua resposta. Moramos na área urbana porque aonde nós moramos nós temos muitas casas, muitos carros, muitos prédios, nós temos diversos serviços, muitos comércios, enfim, tudo aquilo que a gente encontra na nossa cidade caracteriza a zona urbana. Nós vivemos em uma área que é exemplar de uma área urbana. Nós temos muita movimentação, muitos carros, casas próximas umas das outras, muito barulho, muito movimento constante, ok? Então, é assim que nós sabemos que nós moramos na zona urbana, é através da paisagem que nós observamos. Quando a gente olha para a nossa cidade, nós vemos casas próximas umas das outras, muitos carros, muitos prédios, temos muito movimento, um comércio muito forte, ok? Conseguiram entender agora? Então, vamos lá, adequando as respostas, tá bom? Ajustem as respostas àqueles que não acertaram, por favor. Vamos agora para a quarta questão. Quem são os responsáveis por administrar o município? Os responsáveis por administrar o município. Agora, pois não, Carlos. Ô tio, eu sei essa. Então, diga lá para a gente. Os secretários municipais, prefeitos, vice-prefeito e vereadores. Boa, Carlos, é isso aí. O prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os vereadores, ok? Todos esses são responsáveis por governar o município. O tio aqui no nosso quadro virtual não colocou os vereadores porque eu vou falar especificamente sobre eles agora. Os vereadores são responsáveis por fiscalizar o trabalho do prefeito, tá bom? O prefeito é quem administra diretamente o trabalho, o município, com a ajuda dos seus secretários, e os vereadores são responsáveis por fiscalizar as ações do prefeito. Sempre que a gente fala sobre organização, precisa de uma pessoa fiscalizando o trabalho da outra. E sempre nós teremos alguém ali no topo organizando tudo isso. No caso da organização do nosso país, o prefeito é fiscalizado pelos vereadores, os vereadores são fiscalizados pelos deputados estaduais, e os deputados estaduais são fiscalizados pelos governadores, e os governadores são administrados, fiscalizados pelo presidente, ok? Essa é, de uma forma bem simplificada, a estrutura política do nosso país. Mas quando a gente fala em relação ao município, quem administra? O prefeito, vice-prefeito e os secretários. Porque nós temos um secretário para cada situação específica. Por exemplo, nós temos um secretário para cuidar da saúde, temos um secretário para cuidar da educação, um secretário que cuida da infraestrutura, que é relacionada à questão do saneamento básico, das obras. Temos um secretário para cada área específica de trabalho do município, ok?
Seguindo em frente, essa daqui o Eric deu uma adiantada para a gente e vamos revisar. Quem escolhe essas pessoas e através do quê? Vamos lá. A população desse município é quem escolhe e através do voto. Nós moramos em um país em que o sistema é a democracia, crianças. Na democracia, quem vai escolher os responsáveis por administrar o país, os estados e os municípios é a população. E como que a população escolhe essas pessoas? Através do voto. De 4 em 4 anos, nós temos eleições para escolher esse representante do povo, ok? E essa pessoa que é escolhida deve defender os direitos da população, ok? Vamos seguindo em frente, vamos começar a falar sobre os serviços oferecidos pelo município. Olha só, como são chamados os serviços oferecidos pelo município? Esses serviços são chamados serviços públicos. Serviço público é todo serviço que é oferecido de forma obrigatória pelo município, ok? Nós temos alguns exemplos dele, mas já vamos chegar lá, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até agora, crianças? Professor, volta só Pois um não? pouquinho a página de cima, que a gente está tirando foto, print da tela, porque não está dando tempo de escrever a pergunta, que eles escrevem mais lento que você. Sem problema, Enquanto não está tranquilo. com dúvida, não. Vamos lá. A gente vai voltar um pouquinho aqui. Tá furado. Espera um pouco, deixa eu botar aqui. Era só essa ponta que faltava? Resolvido? Mais uma vez, reforçando aqui a resposta da questão número 6. Como são chamados os serviços oferecidos pelo município? São os serviços públicos. São aqueles serviços que todas as pessoas têm direito a acessar de forma gratuita. Gratuita, entre aspas, porque a gente vai já saber como é que esses serviços são pagos. Esses serviços não são gratuitos, a população inteira do município paga por esses serviços, só que de maneira indireta. A gente não precisa pagar lá na hora, nós vamos pagar de uma maneira diferente. Conseguiu printar? Tá, vou pegar. Vamos lá, certinho? Todos prontos? Vamos lá, crianças. Na 7ª questão, através de que são pagos esses serviços? Esses serviços são pagos através dos impostos. Crianças, como eu falei para vocês, esses serviços não são oferecidos de forma gratuita. Eles são pagos, mas são pagos de uma maneira diferente. Eles são pagos de forma indireta. Todos os tipos de movimentação. Pois não, Isabela? O tio tá no 5 ainda? Não, o tio já está no 7. Tá. Vamos lá, vamos continuar acompanhando com atenção, por favor. Tá. Então, mais uma vez. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Olivia, diga. Essa daqui, ó. Ambiente modificado. Aqui tá natureza normal, né? Como são divididos os municípios? Olha só, os municípios são divididos em área urbana
e área rural. Todos os municípios são divididos em duas áreas. A área urbana, que a gente conhece popularmente como cidade, e a área rural, que nós conhecemos popularmente como campo. Ok? É dividido em área urbana e área rural. Pois não, Ana? Você pode esperar um pouco? É porque eu não consegui acompanhar a 6. Posso, sem problema. Tio, Pois não? quantas perguntas são? É porque eu tô fazendo tudo separado, desde o 1, aí já quero logo fazer para quando eu for escrever, eu não ter que escrever o número. Olha só, no total da nossa revisão, nós temos 12 perguntas, tá? Mas eu creio que para hoje nós não vamos conseguir terminar todas elas. Pode fazer com calma, não tem pressa, tá? O tio espera o tempo que for necessário, não tem problema. O importante é que vocês consigam entender o assunto. Ô tio, Pois não? tio pode esperar, só que tem que fazer. Pode esperar, Exatamente. só que tem que fazer. Exatamente. O tio espera o tempo que for necessário, mas vocês têm que fazer a atividade. E tem que entender. Além, muito mais importante que copiar é entender. Porque mesmo que vocês não copiem, se vocês entenderem o assunto, vocês vão conseguir responder as perguntas. Pelo amor de Deus. Não deixa isso cair. Não tinha saído fora. Bom dia, tudo bom, Manuel? Bom dia, tudo bem? Bom, mãe da Maria Cecília. Não pode. Pois não, tudo bem? Uma informação, esse material que está aqui, preciso fazer a impressão dele? Vocês vão mandar por Na e-mail? realidade, não precisa fazer a impressão. Se você tiver com deixar salvo no computador, não precisa imprimir, só para acompanhar a revisão. Tá, eu não estou conseguindo baixar. Não está conseguindo baixar? Não. Sem problema. Olha, para não ter a necessidade de imprimir, basta anotar o número da questão numa folha de papel e colocar a resposta. Que aí, quando a gente for fazer a correção, vai acompanhando direitinho. Tá, porque aí se eu conseguisse fazer a impressão, ficaria melhor, porque eu não consigo mexer nele. Como você só está compartilhando, Uhum. se pudessem mandar ou pelo WhatsApp ou por e-mail, fica mais fácil da gente Olha só. fazer essa atividade. Vamos fazer da seguinte forma, eles vão acompanhando a correção aqui, e ao final, quando tiverem preenchidas todas as respostas, a gente disponibiliza o gabarito lá no ProESC também. Pode ser Ótimo, assim? então. Tá ótimo, então. Obrigada, Manuel. Por nada, qualquer coisa, estamos à disposição. Já, tio. Beleza, vamos lá, crianças, vamos juntos. Só concluindo aqui aquele raciocínio, pois não? O senhor pode voltar um pouco a 5? A questão 5? Sim, claro. Vamos lá. Na questão número 5, quem escolhe essas pessoas, no caso, essas pessoas são os responsáveis por administrar o município, essas pessoas são escolhidas pela população desse município, as pessoas que moram nesse município, e elas são escolhidas através do voto. As pessoas vão, durante as eleições, escolhem aquele candidato que melhor representa as suas ideias, aquele candidato que elas consideram o mais preparado, e depositam esse voto, essa parcela de confiança nesse candidato. Aquele candidato que recebe mais votos, ou seja, aquele que é mais desejado pela população, vai ser o responsável por administrar o município. Não sei se vocês já ouviram essa frase, crianças, mas existe uma máxima que diz que a maioria vence. E isso, no caso, na democracia, em um certo grau, é correto afirmar que sim. Na democracia, a maioria vence. O desejo da maioria vai ser o desejo que vai ser
obedecido, ok? A escolha da maioria na democracia é o que vale. Na questão 6, reforçando como são chamados os serviços oferecidos pelo município, são os serviços públicos. São os serviços que a prefeitura, o governo desse município, tem obrigação de disponibilizar à população. Serviços esses como educação, nós temos escolas públicas, transporte, nós temos transporte público, saúde, hospitais que ficam à disposição de todos, enfim, temos uma infinidade. Segurança, a polícia também é ligada ao governo, é um serviço público. Pois não, Heloísa? Tio, você tá falando a 8? Eu estou falando ainda na 6. A Isabela pediu para dar uma voltada lá na 5 e o tio está reforçando. Tá bom. Tá bom, eu também tô na 8. Beleza, vamos já chegar lá na 8. Na questão número 7, como, através de que são pagos esses serviços, e esses serviços são pagos através dos impostos. Crianças, os impostos são pagos em tudo que nós compramos ou vendemos. Todo material, todo tipo de produto e serviço que é comercializado. Heloísa, não esquece do seu microfone, por favor, tia. Obrigado. Olha só, todos os serviços e todos os produtos que são comercializados, eles pagam impostos. Os impostos, eles são cobrados de forma indireta também. Alguns impostos são cobrados de maneira direta e outros de forma indireta. Como indireta? Quando você compra um produto, você não sabe, na maioria das vezes, mas dentro do valor dele já estão contidos os impostos. Vou dar um exemplo para vocês. Se um pão custa 50 centavos, nós calculamos que cerca de 10 centavos do valor desse pão é destinado ao pagamento de impostos, tá bom? Então, essa é a maneira indireta de pagar os impostos. E existem impostos que são pagos diretamente. Por exemplo, quem tem um carro, papai ou mamãe que tem um carro, precisa pagar todos os anos um imposto chamado IPVA. Esse imposto é o que autoriza a pessoa a circular com esse carro que ela adquiriu, que ela comprou. E esse imposto é pago de forma direta. Todo o valor que você paga desse imposto é revertido ou deveria ser revertido para melhorias do nosso trânsito. Vai ser utilizado para pagar o salário das pessoas que são agentes de trânsito, vai ser utilizado para melhorar o nosso asfalto, a qualidade do asfalto da nossa cidade. Enfim, tudo aquilo que é relacionado a trânsito está ligado diretamente a esse imposto. Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender essa questão dos impostos, tá? E os impostos, eles são inevitáveis, crianças. Tudo aquilo que a gente compra ou vende, já estão inclusos os impostos. Olha só, escreva 3 serviços prestados pela prefeitura de seu município. O tio vai colocar 3 exemplos aqui na questão número 8, ok? Vamos juntos, olha só. Primeiro, pois não? Eu posso responder a 8? Pode, vamos lá. Eu coloquei. Saúde, educação e segurança. Perfeito, é isso aí. 3 excelentes exemplos de serviços públicos. Segurança pública, saúde pública E educação pública. E educação pública. e educação pública. Perfeito. Só o tio colocar aqui para ficar visível para todos. Pronto. Saúde, educação e segurança. Crianças, vamos só fazer, o tio vai só abrir um parênteses aqui para falar sobre essa questão
dos serviços públicos e dos serviços privados. A nossa escola, por exemplo, é uma escola particular, é uma escola que faz parte do sistema privado de educação. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de oferecer aos seus filhos uma educação em uma escola particular. E o governo tem como obrigação oferecer educação pública, e educação pública de qualidade. Infelizmente, pois não. E também transporte. Transporte, perfeito, é isso aí. É mais um exemplo. O tio vai colocar aqui para colocar mais opções. Transporte público. Obrigado pela contribuição, tá? Olha só, vamos lá, concluindo aqui o que o tio vinha falando para vocês. Infelizmente, nós sabemos que a qualidade da educação pública não é a mesma qualidade da educação particular, da educação privada. Isso não é um problema em relação aos professores. Os professores que trabalham nas escolas públicas são pessoas preparadas. Infelizmente, um problema de estrutura. Nós São temos, por pessoas exemplo... preparadas, pessoas treinadas. São Sim, pessoas sim, é isso preparadas mesmo. e treinadas. É isso aí, Cauê. Só que, infelizmente, a diferença de estrutura é muito grande. Enquanto numa escola como a nossa, nós temos recursos, nós temos uma sala de aula com 14, 15 alunos, na escola pública, nós temos salas de aula com 30, 35, às vezes 40 alunos. Então, se já é difícil dar aula para 15 crianças, imagina 40. Entendeu? É algo que acaba dificultando o trabalho do professor. Isso fora, por exemplo, na escola particular, nós temos recursos como data show, nós temos salas de aula bem climatizadas, vocês, quando vão para a aula, estão bem alimentados, têm um lanche diferenciado. Infelizmente, essa realidade é diferente lá na escola pública, tá bom? Esse é um dos motivos pelo qual a educação privada é diferente da educação pública. E isso vale também para o transporte, por exemplo. É muito melhor você, muito mais confortável, muito mais cômodo. Crianças, não esqueçam do microfone, por favor, senão ecoa muito, tá? São Paulo. Pois não. Quem está fazendo a pergunta? Eu não estou conseguindo ouvir a voz. A minha folha já acabou, tio. Como? Eu tô na... qual é a Minha nova? folha já acabou. Questão número 9, nós ainda não chegamos lá. Nós estamos conversando aqui sobre a questão 8. Oi, Isabela. Aqui, ó. A minha folha, ela já acabou. Não tem problema, olha só, o tio explicou ainda agora. Eu vou disponibilizar esse gabarito aqui, tá bom? Assim que nós terminarmos a revisão, o tio vai deixar disponível o gabarito lá no Proesc também, tá? Não precisam se preocupar, é importante que vocês entendam o assunto. Vamos lá. E como o tio vinha falando anteriormente, é muito melhor, muito mais confortável, muito mais cômodo, muito mais eficiente para quem tem a possibilidade andar de carro do que andar de ônibus. É muito mais seguro, porque, infelizmente, nós temos problemas relacionados também à segurança no transporte público. Enfim, uma infinidade de motivos acabam fazendo com que as pessoas optem pelo serviço privado, ok? Serviços, por exemplo, como o Uber. Muitas pessoas utilizam o Uber como meio de transporte. Apesar de ele ser considerado um sistema privado, muitas pessoas fazem uso e acaba ficando ali no meio termo entre o público e o privado.
Vou dar um exemplo para vocês de algo que é diferente em um outro país. No Japão, por exemplo, as pessoas preferem utilizar o sistema público de transporte, porque lá eles têm metrôs, eles têm trens que saem de uma cidade para outra em questão de minutos e de uma forma muito barata, muito econômica. Então, no final das contas, o transporte público de lá acaba sendo melhor do que você investir dinheiro, comprar um carro, ter que ficar pagando a manutenção desse carro, porque são coisas bem caras, tá bom? São custos mensais muito altos que poderiam ser substituídos por um transporte público de melhor qualidade. E, sempre que se puder optar pelo transporte público, é legal também porque reduz a quantidade de poluição no nosso planeta. Imaginem se cada pessoa que vá para um lugar, vá com um carro, a quantidade de poluição que vai ser produzida e a quantidade de combustível utilizado também vai ser muito grande. E lembrando que os carros ainda são movidos a um combustível que um dia pode acabar, tá bom? Que é o petróleo. A gasolina vem do petróleo e o petróleo um dia pode e irá acabar. Beleza? Vamos lá. Pois não? Alguém vai fazer uma pergunta? Não? Então vamos lá. Seguindo em frente. Escreva 3 exemplos de problemas comuns no seu município e uma possível solução para cada um deles. Olha só, vamos colocar aqui... Pois não, Ana? Falta de moradia e falta de emprego e falta de Sim. emprego. Só mais um, por favor, são 3. Falta de segurança. Falta de segurança, falta de moradia e falta de empregos. Beleza, 3 exemplos de problemas. Agora vamos pensar em uma possível solução para cada um deles. Vamos lá. Primeiro, uma possível solução para a falta de empregos. Como é que a gente podia solucionar esse problema? Ele conseguido emprego. Vamos lá, só que conseguir emprego é algo que não é tão fácil. Como é que as pessoas se preparam para conseguir um emprego? Tem que estudar. É isso aí. Então, uma possível melhoria nos empregos é você melhorar a educação. Quanto mais preparadas são as pessoas, mais facilidade de encontrar um emprego elas terão, correto? Tio, Pois não? Correto. a minha mãe, ela Eu penso. Não entendi. Você pode repetir? Tio, eu sei o que a gente... Eu posso dizer. Só um minutinho, crianças. Um de cada vez, senão a gente segue entender. a minha Primeiro estava falando aqui a Isabela, e depois a gente passa para você. Eu, tio, também. Eu Só um também. minutinho, Eric. que não tinha entre... Vamos lá, Maria. Maria Isabela. ela Pois não, pode falar, estou lhe ouvindo. A falta de emprego. Tá complicado de te ouvir, Maria Isabela. O tio vai passar a palavra aqui manda no para o chat. próximo colega, que é para a gente não ficar muito travado nessa questão, tá bom? Vamos lá, Cauê, contribui aí com a O que ela gente. falou. Posso falar o que ela falou? Pode falar. Só um minutinho, Eu ia Carlos, o falar. próximo é você. Ô tio, posso falar? Eu falei assim que a minha A mãe dela foi pra São Eu não tô Paulo conseguindo ouvir o porque... que você fala, não tô entendendo nada. Ai, A mãe dela foi para São Paulo porque... Crianças, ela não tinha emprego.
Desculpa, o tio vai... entendi. Agora sim. Ela foi para São Paulo porque não tinha emprego. É algo que acontece. Algumas pessoas precisam trocar de estado, precisam trocar de município em busca de melhores oportunidades. Isso ainda é algo comum no nosso país. Vamos lá, Eric, depois Carlos. Calçadas quebradas, as ruas esburacadas e... Deixa eu ver aqui. E engarrafamento. Boa, muito boa, Eric. Sua vez, Carlos, vamos lá. Os governantes Os governantes têm que investir mais na educação. Isso, muito bom, muito bom. Investir cada vez mais em educação é uma alternativa para melhorar muitos problemas. Muitos problemas são solucionáveis através da educação. Pois não, Heloísa? Eu não consegui ouvir a 9, o som tá ruim. Meu pai Não disse consegue ouvir? que as... Peraí, eu vou Você precisa verificar o seu fone. Os outros conseguem me ouvir bem, crianças? Dedos pra cima. Tio, você pode repetir a 9? Eles gastam o quê? Posso repetir qual questão? A 9, por favor. A 9? Ó, ele pede... Vamos lá, crianças. A partir de agora, todos desliguem os microfones, por favor. Todos. Porque só faltam 4 minutos para acabar a nossa aula. E agora o tio... Eu agradeço a contribuição de todos que conseguiram, tá bom? E a partir de agora, só o tio vai falar para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Olha só. 3 exemplos de problemas comuns no nosso município. Alguns citaram falta de segurança, outros uma educação ruim, calçadas quebradas, ruas esburacadas. Todos esses são problemas comuns no nosso município, infelizmente. E possível solução, vamos lá. Primeiro, investir em educação. Investimento em educação sempre é a melhor opção. Quanto mais educadas forem as pessoas, quanto mais educação essas pessoas tiverem à disposição, menos problemas nós vamos ter. Entenderam? Agora, vamos pensar agora em relação aos empregos. Também está relacionado à questão da educação. Com pessoas mais bem preparadas... Só um minutinho, crianças. Como o tio falou, a partir de agora só o tio vai falar, porque tem 2 minutinhos para encerrar a aula e a gente precisa concluir essa questão. Vamos lá. E não esqueçam de desligar os microfones, por favor. Eu só posso fazer uma pergunta? Pode. Qual é a sua pergunta? Sempre quando alguém vai, tipo, fazer alguma compra ou as pessoas vão vender, o governo pega o dinheiro delas para fazer outras coisas, né? Sim, através dos impostos. Os impostos são pagos constantemente por toda a população em todo tipo de transação que é feita, em todo tipo de negociação que é feita, existem impostos incluídos, tá? E como o tio falou, tem impostos que são diretamente cobrados e outros que são indiretamente cobrados, tá bom? Dinheiro para fazer essas melhorias, tem dinheiro. Lógico que tudo precisa ser muito bem observado, não basta dizer, tem dinheiro, dá para fazer, tem que ser feito de uma forma inteligente, porque dinheiro também acaba. Se for mal investido, mal utilizado, ele vai acabar. Então, crianças, só para finalizar, a informação é essa: investimento em educação soluciona muitos problemas. Quanto mais informada, mais qualificada for a população de um município, melhores serão os índices, o melhor será o desempenho desse município em relação aos seus serviços, tá bom? Crianças, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar essa nossa correção, essa nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato e a gente se vê na próxima aula, tá bom?
permaneçam com o link ligado, não saiam dessa aula, só vamos ter um intervalo agora até 10 horas. Desliga a câmera, desliga o microfone e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tio, a gente pode comer. Pode começar, no intervalo. Fiquem à vontade. Eu vou começar aí. Mas uma loucura comer o intervalo. Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou começar aí. Eu também vou começar aí. tá me chamando? Eu vou doido. Mamãe, não falei que tá aqui. Eu adorei seu bigode. Seu bigode é de Gucci. Meu pretinho. Ei, Maria. Gente, vai o TikTok. De quem? Do TikTok. Meu? Também tem. Oi, gente. Oi. Use pra Rony 26. Fome? Deixa eu ver. Achei, Maria. Maria? A Maria Cecília que joga jogando. Eu tô jogando. Ô, Carlos, tu joga jogando para meu pai. Mas aí tem eu aí também. Eu Depois bora jogar com Deus. Bora. Sobre Tu joga PKXD? Não.